Olá a todas e todos, sejam mais uma vez bem-vindos às nossas aulas sobre mulheres e direitos humanos no Brasil. Hoje continuaremos falando da Lei Maria da Penha. Lembrando, na última aula, nós conversamos sobre as origens da Lei Maria da Penha. Nós conversamos um pouco sobre o processo de violência doméstica ao qual Maria da Penha foi submetida. Depois também conversamos sobre como o caso dela demorou mais de 8 anos para ser julgado no Brasil e como que em 1998 o caso foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Após a apreciação do caso pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil recebeu uma série de recomendações, desde as que envolviam a reparação simbólica e material da Maria da Penha, em razão das violações de direitos a que ela foi submetida, não apenas as decorrentes da violência doméstica, mas também aquelas decorrentes da demora na prestação judicial e na avaliação de seu caso. E talvez o mais relevante para o nosso curso aqui seja a recomendação recebida para o Brasil para que ele alterasse as suas normas internas e as adequasse às normas internacionais em matéria de proteção das mulheres em face de casos de violência doméstica. E foi a partir dessa recomendação que o Brasil, houve um impulso inicial para que no Brasil começassem a ocorrer movimentações que culminaram na elaboração da Lei 11.340 de 2006, a nossa Lei Maria da Penha. Bem, hoje nós faremos uma visão geral dessa Lei Maria da Penha. Nós vamos conhecer os seus principais elementos, a sua estrutura. Então, hoje nós teremos esse primeiro contato com a Lei Maria da Penha propriamente, e não apenas com as suas origens ou com aqueles elementos que foram essenciais para a sua criação. Bem, começando com os objetivos da Lei Maria da Penha. Ela expressa falar que ela tem como objetivo criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Observem aqui já um elemento interessante. Ela não apenas objetiva coibir, mas também prevenir. Por isso que nós teremos uma série de medidas educativas relacionadas com a Lei Maria da Penha. E educativas tanto para aqueles profissionais que vão atender às vítimas de violência doméstica, mas também para a comunidade como um todo. E também para os, por que não, para os agressores que poderão ter que cursar cursos, que poderão ter que tomar parte em cursos contra a agressão e relacionados aos direitos humanos e direitos das mulheres. Bem, então a gente vai ter esse caráter dual da Lei Maria da Penha. Ela não é mais uma norma apenas de cunho penal, que visa tratar apenas do efeito final, que é aquela violência doméstica sofrida. Não, ela também pretende toda uma reorganização social de forma a acolher as vítimas, de forma a criar um ambiente de reprovação à violência doméstica. Ao contrário do que existia anteriormente, que era um ambiente de tolerância, não apenas no judiciário, mas socialmente, uma tolerância às violências domésticas.
as violências domésticas. Como a gente já mencionou, aquela clássica história de quem briga de marido é mulher, ninguém mete a colher. É exatamente para romper com essa visão social que a Lei Maria da Penha traz essa perspectiva educativa e preventiva. Bem, ela também objetiva criar os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso é muito interessante, porque aqui a Lei Maria da Penha ela entende que os casos de violência doméstica são casos sui generis, são casos muito diferentes do direito penal ordinário. A gente não pode simplesmente aplicar os dispositivos do direito penal como a produção de provas da forma ordinária, da forma como ela acontece em todos os casos, para os casos de violência doméstica. O caso de prova é muito ilustrativo disso, porque a prova em matéria de violência doméstica é muito difícil. Porque ali a gente vai estar falando de uma relação que muitas das vezes acontece entre quatro paredes, que muitas pessoas não tomam conhecimento. Então, os aplicadores do direito, né, como gostam de falar, ou as pessoas que vão lidar com os casos de violência doméstica, elas precisam estar muito atentas para compreender os sinais, para entender que quando o familiar falar aquela pessoa, ela saiu do convívio familiar, ela agora só fica em casa, era uma pessoa que tinha uma personalidade tal, agora mudou sem nenhum motivo aparente. Os profissionais que lidam com violência doméstica vão conseguir compreender num depoimento como esse que, olha, algo pode estar errado, pode ter algo a mais naquele sumiço do convívio familiar. Então, há algo que precisa ser investigado. E por isso a forma como a Lei Maria da Penha vai lidar com a prova é uma forma diferenciada. Quer dizer que não tem prova? Não. As provas serão constituídas, mas a palavra da vítima terá um peso maior do que em outros casos de outros tipos de violências e agressões. Bem, outro objetivo da Lei Maria da Penha é o de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Isso é muito importante, porque não adianta simplesmente prender o agressor ou retirar o agressor do convívio doméstico. Existe todo um arcabouço de medidas que precisam ser tomadas para que se consiga de fato romper com aquele ciclo de violência, para que a vítima ela consiga ter outras perspectivas de atuação social, consiga se reinserir socialmente, consiga superar todas as violações psíquicas e físicas que sofreu. Então, é necessário um atendimento multidisciplinar. Isso a Lei Maria da Penha vai evidenciar de forma muito clara. Olha, não adianta apenas o judiciário unilateralmente lidar com questões de violência doméstica. Violência doméstica também é uma questão de saúde pública, violência doméstica também é uma questão social. Então, diversos instrumentos precisarão ser organizados e movimentados em conjunto para dar assistência àquela mulher em situação de violência doméstica. É importante, né, a gente destacar esse caráter da Lei Maria da Penha. Olha, ela traz sim elementos jurídicos e elementos jurídicos essenciais para o seu bom funcionamento, mas ela não termina aí. E essa é uma das inovações que ela trouxe. É um dos seus elementos mais importantes e que a consagra como uma das legislações mais avançadas em matéria de proteção de mulheres que estão em situação de violência doméstica. Outro ponto, né, que a Lei Maria da Penha favorece é o fortalecimento da autonomia das mulheres. Então, mulheres que inicialmente poderiam ter dificuldade de denunciar o agressor
ou por dependerem economicamente dele, ou por não quererem comprometer a sua estrutura familiar, elas receberão um apoio diversificado aqui, que pode, né, variar de centros de acolhimento para atendimento psicológico contínuo, atendimento de saúde contínuo, se for necessário, enfim, diversas medidas que vão fortalecer a sua autonomia e que vão possibilitar com que ela, de fato, rompa com esses ciclos de violência. Porque um atendimento exclusivamente jurídico faria apenas com que ela se tornasse uma usuária frequente daquela delegacia da mulher. Então, a cada nova violência, ela teria que retornar ali na delegacia da mulher para prestar nova queixa. E esse não é o objetivo. O objetivo é a reinserção dessa mulher com toda a sua potencialidade no meio social para que ela supere esse quadro de violência doméstica. Bem, nesse sentido, a Lei Maria da Penha, ela busca efetivar, à luz, né, daquela recomendação que nós já falamos, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela busca dar efetividade à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de violência, de discriminação contra as mulheres, a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar, agora sim, a violência contra a mulher e também o Pacto de São José da Costa Rica. Agora, em uma perspectiva constitucional, a Lei Maria da Penha, ela busca dar efetividade ao parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição brasileira. Nos termos desse artigo, do parágrafo 8º do artigo 226, é responsabilidade do Estado criar mecanismos para coibir a violência no escopo da família. Então, aqui, a Constituição de 88, né, ela já tinha chamado para o Estado essa responsabilidade de lidar com os casos de violência doméstica, que não são, né, apenas uma questão familiar, é também uma questão social em seu sentido mais amplo. Trazendo uma visão mais geral, mais tópica da Lei Maria da Penha, nas próximas aulas nós iremos aprofundar em alguns desses elementos, mas trazendo uma visão mais panorâmica dessa lei, ela tem um total de 46 artigos que estão distribuídos em 7 títulos, como vocês podem ver aqui. E todos eles, né, vão organizando essa sistemática de mecanismos para coibir e prevenir a violência contra a mulher. O título primeiro, ele vai determinar a quem a lei é direcionada. E aqui também é ressaltado como a família, a sociedade e o poder público, os três, são responsáveis, sim, para que todas as mulheres possam gozar plenamente de seus direitos. Então, não é dever apenas do poder público, não é dever apenas da família. Família, sociedade e poder público precisam dialogar, precisam atuar em conjunto, de forma a assegurar a essas mulheres, né, o pleno gozo de seus direitos. No título 2, são indicados os espaços em que as agressões são qualificadas como violência doméstica, mas para frente nesse ponto a gente vai discutir a relação entre as categorias violência de gênero e violência doméstica. E é exatamente no título 2 que nós teremos aqueles elementos que tornarão algumas espécies de violência de gênero violência doméstica e familiar especificamente. E também no título 2, nós teremos a definição de violência doméstica em todas as suas formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Essa é uma outra inovação trazida pela Lei Maria da Penha, que é de deixar muito claro quais são as formas possíveis de violência doméstica, deixando claro que as espécies, né, dessas formas de violência doméstica não são enumeradas na Lei Maria da Penha
até porque seria uma numeração que não poderia ser exaustiva, visto que a cada dia nós temos novas formas de violência, especificamente de violência doméstica. No título 3, nós teremos a questão da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Aqui é dado um destaque às medidas integradas de prevenção, atendimento pela autoridade policial e assistência social às vítimas. Então, o objetivo inicial é prevenir que ocorram casos de violência doméstica. Se isso não for possível, é preciso que essa vítima ela tenha um atendimento adequado pela autoridade policial. Não é possível que as autoridades policiais elas venham e revitimizem alguém que já foi submetida a situações de violência doméstica. Por isso é muito importante esse momento do atendimento feito pela autoridade policial. E também é necessário, como eu já disse aqui, uma assistência social mais ampla. A responsabilidade do Estado não pode terminar ali no atendimento policial. Ele precisa orquestrar uma série de outras medidas que vão garantir que esse ciclo de violência ao qual essas mulheres estão submetidas seja de fato rompido. No título 4, nós teremos os procedimentos processuais, o direito à assistência judiciária, a atuação do Ministério Público e as medidas protetivas de urgência. Em uma aula mais para frente, nós nos aprofundaremos nesse tema das medidas protetivas, porque essa é uma das inovações da Lei Maria da Penha e que é essencial para o seu sucesso. No título 5, nós temos a previsão da criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, e esses deveriam contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar, composta por profissionais especializados em áreas como psicossocial, jurídica e da saúde. E aqui também feita menção à destinação de verba específica para a criação desses juizados, o que é essencial para a viabilidade da criação desses juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. No título 6, nós temos uma regra de transição que é o que acontece nas cidades em que ainda não existem esses juizados para violência doméstica e familiar contra a mulher. Os casos de violência doméstica não serão processados? Não. Então, é exatamente o que o título 6 vai resolver. Enquanto, na inexistência desses juizados especializados, os casos de violência doméstica serão julgados pelas varas criminais. E, por fim, no título 7, nós temos as disposições finais que vão incluir as alterações expressas ao Código Penal, ao Código de Processo Penal e à Lei de Execuções Penais. É importante observar que um dos ganhos significativos trazidos pela Lei 11.304 é o afastamento da aplicação da Lei 9.099 de 95, que é aquela lei referente aos juizados especiais criminais. Isso porque o histórico de aplicação da legislação prévia à Lei Maria da Penha, e que era relacionada aos casos de violência doméstica por esses juizados especiais criminais, é um tanto quanto desastrosa. Aqui nós temos um processo de revitimização das vítimas de violência doméstica, um desincentivo a que se desse continuidade aos processos criminais. Chegava-se ao ponto da vítima que fosse denunciar o caso de violência doméstica, ela é que deveria levar a intimação para o agressor. Então, situações essas que parecem absurdas à luz da Lei Maria da Penha eram a norma
quando a Lei 9.099 era aplicada para os casos de violência doméstica. Por isso, foi um ganho a Lei Maria da Penha ser expressa em afastar a aplicação da Lei 9.099 nos casos de violência doméstica e familiar. E aqui importa a gente fazer uma diferenciação entre o que é a violência de gênero e violência doméstica e familiar, ou só a violência doméstica. Isso por quê? Frequentemente, esses termos são usados de uma forma pouco cuidadosa e acaba gerando, né, uma confusão. Bem, a violência de gênero, ela tem como base a determinação social dos papéis do feminino e do masculino, que, na verdade, implicam em uma ofensa à dignidade da pessoa humana, a partir da manifestação de uma relação hierárquica entre o que é tido como feminino e o que é tido como masculino. E o que nos leva, né, a uma relação histórica de desigualdade social entre mulheres e homens. E isso pensando um pouco nos termos, né, que a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, ela vai falar de violência de gênero. Agora, a violência doméstica, ou a violência doméstica e familiar, ela é uma forma de violência de gênero. Isso quer dizer que, para além das violências doméstica e familiar, é possível ter outras formas de violência de gênero, como a violência política, por exemplo. E a violência doméstica e familiar, ela vai ter algumas espécies que vão ser apresentadas pela Lei Maria da Penha. Então, esse é um ganho enorme trazido pela Lei Maria da Penha. Ela deixa muito claro que, olha, violência doméstica não é só uma agressão física. É também, mas existem outras formas de violência doméstica. Mas antes da gente entrar nessas formas, é importante a gente ver que a violência doméstica e familiar, ela vai poder ocorrer em 3 âmbitos. Ela pode ocorrer na unidade doméstica, no âmbito familiar ou nas relações íntimas de afeto. E esses 3 âmbitos, eles não precisam estar simultaneamente presentes. Então, a violência que ocorre no âmbito doméstico, ela pode ocorrer entre quaisquer pessoas que compartilham esse espaço doméstico. Então, se pessoas que não são da mesma família moram em uma mesma residência, pode sim haver caso de violência doméstica ali. Pode ser hipótese de aplicação da Lei Maria da Penha. Por outro lado, a violência no âmbito familiar, ela diz respeito àquelas pessoas que são aparentadas ou que se entendem como aparentadas. Então, por mais que elas não compartilhem necessariamente o mesmo âmbito doméstico, por serem da mesma família, é possível se falar em violência doméstica e familiar. E a terceira hipótese de aplicação é no âmbito das relações íntimas de afeto, que pode ser uma relação de namoro, que pode ser uma união estável, em que os companheiros não coabitam o mesmo espaço. Então, a gente precisa ir além daquela visão inicial que nós temos de que violência doméstica diz respeito apenas a marido e mulher que moram na mesma residência. Essa é sim uma hipótese, mas não é a única. Existem esses 3 âmbitos que podem caracterizar a violência como doméstica e familiar. E agora sim, quais são as formas de violência doméstica e familiar? A primeira delas, é a mais clássica e evidente, é a violência física. Então, a violência física ela é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher.
E aqui nós temos alguns exemplos, como espancamento, atirar objetos em direção à vítima, sacudir e apertar os braços da mulher, agressões com objetos perfurantes ou cortantes, não é verdade? Ferimentos com armas de fogo também, como no caso da Maria da Penha. Então, são violências físicas. Talvez essas sejam as mais evidentes, porque são mais facilmente observadas. É muito mais fácil verificar um dano físico numa pessoa do que de imediato, à primeira vista, do que um dano psicológico. Então, talvez seja por isso que a violência física seja a mais lembrada dentre as formas de violência doméstica e familiar. Mas há também a violência psicológica. A violência psicológica diz respeito às condutas que causam danos emocionais e diminuição da autoestima, prejudiquem e perturbem o desenvolvimento da mulher, ou visem degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Então, são diversas formas de manipulação, de ameaças, de constrangimentos, tentativas de isolamento, aquilo que eu falei, que frequentemente as mulheres em situação de violência doméstica são isoladas do seu ambiente familiar e social, perseguição, insultos, chantagem, um termo que atualmente também está em moda, que é o gaslighting, que significa tentar imputar a mulher a condição de desequilibrada, de maluca. Então, vamos supor que o agressor, no caso, ele tenha relações com outras mulheres e isso seja público e notório na região que ele mora. Aí a mulher vai questionar esse fato e ele fala, não, você está inventando, isso não existe, você é maluca, isso é coisa da sua cabeça. Agora imagine isso numa prática reiterada, não apenas um comentário ou outro, mas uma prática reiterada de manipulação dessa mulher, de tentar confundi-la com relação aos fatos. Todas essas são formas de violência psicológica. Importante observar que recentemente também tem uma nova forma de violência psicológica, que é aquela em que se expõe a intimidade da vítima. E isso agora com redes sociais, aplicativos de troca instantânea de mensagem, isso tem se tornado muito comum. E pensando nas relações íntimas de afeto, é possível, dependendo do caso, a aplicação da Lei Maria da Penha, se enquadrando aqui como uma violência psicológica. Há também os casos de violência sexual, que se tratam de quando o agressor ele constrange a vítima a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, uma ameaça, coação ou até mesmo o uso da força. Aqui é bom lembrar, gente, que não é porque uma mulher, por exemplo, é casada com um homem que ela é obrigada a manter relações sexuais quando este homem bem entender. Então, é possível sim a gente falar de relações sexuais forçadas ou até mesmo de estupro, mesmo no escopo de um casamento. E lembrando, dos 3 âmbitos de aplicação da Lei Maria da Penha, não se resume às relações íntimas de afeto. Temos também o âmbito familiar e o âmbito doméstico. Então, assim, são exemplos de casos de violência sexual, estupro, impedir a mulher de usar métodos contraceptivos ou obrigar a mulher ao aborto. Esses são casos que se enquadrariam nesse tipo de violência sexual. Nós temos ainda violência patrimonial, que ela é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho
documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades pessoais. Como exemplo, nós temos o controle do dinheiro daquela mulher, a destruição ou retenção de documentos pessoais, causar danos propositais a objetos pelos quais a mulher dispõe de algum apreço, extorsão. Então, essas também são formas de violência doméstica, aquelas relacionadas à violência patrimonial. E, por fim, nós temos a violência moral, que é considerada aquela que diz respeito à calúnia, difamação ou injúria. Como exemplo, nós temos acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre sua conduta, rebaixar a mulher em razão da sua vestimenta, xingamentos que digam respeito à índole dessa mulher, enfim, são N os exemplos. O que importa a gente observar aqui, gente, é que esses casos de violência doméstica raramente aparecem de forma isolada. No geral, eles aparecem em conjunto. Então, nós temos hipóteses de violência psicológica combinadas com hipóteses de violência patrimonial e moral. Aí isso vai abrindo caminho para uma violência sexual, que também pode abrir caminho, como foi o caso da Maria da Penha, que culminou com uma violência física gravíssima, no caso das tentativas de homicídio. Bem, hoje nós fizemos esse resgate dos principais elementos da Lei Maria da Penha, discutimos os âmbitos de aplicação dessa lei e também as formas de violência doméstica e familiar previstas na Lei Maria da Penha. Na próxima aula, nós continuaremos discutindo a Lei Maria da Penha, especificamente no que diz respeito às formas de denúncia. Quem pode denunciar crimes de violência doméstica? Isso nós veremos na próxima aula. Muito obrigada!